Já voltamos com o seu Jornal Anhanguera para continuar o papo sobre economia. Tem mais pergunta para nutricionista. O Eduardo Idaló está aqui comigo. Aprendeu o número certinho, Eduardo, para o pessoal de casa participar ou não? Olha, Tiago, eu sei que você me mandou o número aqui, eu ainda não estou preparado, eu vou buscar ele aqui, tá? Daqui a pouquinho eu te falo, eu ainda não decorei não, porque eu estou aqui conversando com a Fernanda Kozak, porque ela está preparada aqui para responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Vou começar então já com uma pergunta aqui para a Fernanda. Fernanda, a Ana de Valparaíso, ela disse que o filho dela tem 4 anos, ele não come carne, nem bebe leite, só come ovo e peixe. É uma alimentação saudável para a idade dele? Lembrando que ele tem 4 anos de idade. Então, essa alimentação é bem rica em proteína, o ovo e o peixe substituem bem, só que o ferro presente na carne vermelha não tem outro alimento. Então, às vezes, essa mãe ela tem que ter um pouco de atenção em relação à suplementação do ferro, para que ele não fique deficiente futuramente. Certo. Agora uma pergunta aqui da Ana, ela é de Jataí, ela quer saber o seguinte: alimento que ela pode comer todos os dias para ajudar a funcionar o intestino? Então, a questão do intestino, às vezes, é a quantidade de fibra e água. Então, às vezes, você inclui mais fibra na dieta, pão integral, mamão, ameixa e muita água. Se você aumenta a fibra e não tem água para diluir essa fibra, seu intestino vai prender mais. Então, às vezes, é a quantidade de água que você vai ter mais atenção. Agora, olha só, o José da Rocha, lá de Tumbiara, ele está perguntando o seguinte: ele diz que a neta dele não gosta de carne. Ela tem 10 anos, só come ovos. Ele quer saber se nutricionalmente o fato dessa netinha dele não gostar de carne, isso aí prejudica, ou se ela pode continuar comendo só ovos? Não pode, José, porque a proteína que tem na carne vermelha, por exemplo, e a qualidade nutricional não se compara ao ovo. O ovo é muito bom, tem muita proteína, e você tem também outras opções vegetarianas, veganas, que aí você pode incluir na alimentação da sua netinha, que às vezes ela tem uma aceitação melhor. Agora, olha só, a participação da Mônica aqui de Rio Verde, e ela está perguntando, isso tem a ver com o que a gente falou na primeira entrada, né? A substituição das carnes, né? Você já tinha falado da questão das castanhas, né? Você falou dos ovos. Além dessas opções, né? Existem outras opções até que estão mais em conta, por exemplo, o famoso macarrão à bolonhesa, né? Uma alimentação completa, né? Um carboidrato, uma proteína, mas se a carne moída está muito cara, dá para colocar sardinha, dá para substituir por uma outra proteína? Ela quer saber quais são as opções. Então, você tem a opção vegetal, que você pode às vezes acrescentar um brócolis, você pode colocar um feijão preto, você pode colocar um cogumelo, você pode colocar muitos outros alimentos que vão te acrescentar proteína. Mas a opção da sardinha, do atum, do frango, por exemplo, pode ser uma ótima opção para a substituição da carne vermelha nesse momento. Certo. Agora também, ó, a gente recebeu muita pergunta aqui, Fernanda, em relação a essa última que a gente falou, né, da netinha lá do seu José, que só gosta de ovo, não gosta de carne. A Rosângela de Catalão tá falando a mesma coisa, que a filha dela não come carne, só que ela fica preocupada em dar só ovos para a criança. Se você indica algum tipo, se existe algum tipo de vitamina nos legumes, nas frutas, algo que ela pode contribuir, complementar nessa alimentação para que a carne não faça falta aí na vida dessa criança. Com certeza tem. Então, às vezes vai ter que ser uma dieta mais balanceada para essa criança, para que não falte nenhum nutriente. Mas aí uma dieta mais rica em legumes, verduras, às vezes a mãe acrescentar mais leite, derivados, que aí ele vai ter mais proteína. Então, às vezes a gente vai ter esse cuidado. Tá certo, Fernanda, quero agradecer a sua participação com a gente aqui, disponibilidade para trazer todas essas dicas aqui do supermercado. Tiago, volto com você aí no estúdio. Tá certo, obrigado por sua participação, Edu. Agradeço a nossa entrevistada, certamente tirou a dúvida de muita gente. Valeu! Olha, 12h52, fazer um intervalo comercial, tem o prato do dia a seguir. Conta tudo, Jonathan Moreira. Você vai aprender a fazer uma comida de boteco. Já ouviu falar no pão de queijo com carninha? Nós viemos até Alexânia saber como é que se faz essa receita que existe por aqui desde 1959. Bem legal, agora a gente tem um recadinho do Ian, de Tumbiara. Jornal Agora volta já, não sai daí! 12h54, hora de passar vontade. O prato do dia traz hoje o pão de queijo com carninha. A receita é feita desde a década de 1960 e, é um sucesso em Alexânia.
pão de queijo com carne dentro. Simples assim. Quanto mais simples você fizer esse bolinho, mais gostoso ele vai ficar. A receita é muito conhecida em Alexânia. O primeiro alvará de licença na parede comprova as origens. A mãe do seu Edivaldo, a dona Orcalina, conhecida como Dona Rosa, hoje está com 90 aninhos e conta que tirou o sustento da família inteira vendendo pão de queijo com carninha. E olha que são 8 filhos, mais de 20 netos e mais de 20 bisnetos. Comprei a casa para os filhos, todo mundo, as casas deles, tudo é nós. O Lázaro, meu marido, que Ganhou muito dinheiro. muito dinheiro. O interessante é que, como a receita é muito famosa, ela muda de nome conforme a região que o cliente mora. Chama de sanduba. Sanduba. Sanduba, sempre Bom. vai sanduba. Pão de queijo com carninha também. Queijo com carninha. Brasília reconhece como? Beto Cerrado. Mas ó, o nome oficial do nosso prato do dia é pão de queijo com carninha. Então, bora para os ingredientes. Para fazer o pão de queijo, vamos precisar de polvilho doce, leite, água e óleo, queijo ralado, sal e ovos. Primeiro é preciso escaldar o polvilho. É só misturar a água, leite, óleo e sal e levar ao fogo. Deixe ferver e depois misture com o polvilho e espere esfriar. Depois de frio, é só misturar o queijo e adicionar os ovos. Vai misturando até a massa começar a se desprender das mãos. Sua massa deve ficar com essa cara aí. Depois, é só enrolar o pão de queijo no tamanho que preferir. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por uns 20 minutos. Agora que já sabe fazer o pão de queijo, vamos fazer a carninha. Precisamos usar carne de segunda, que deve ser passada 2 vezes no moedor. Vamos precisar de pães, alho e sal a gosto. E para empanar, farinha de mandioca, leite e ovos. Então bora para a mistura. É só molhar o pão, adicionar alho e sal e depois misturar tudo com a carne moída. Aí é só enrolar a carninha, pode ser do tamanho que você quiser. Em outra vasilha, misture bem o leite e os ovos. Vamos empanar a carninha. Molhe na mistura e passe na farinha de mandioca. Em seguida, leve ao fogo e deixe fritar até ficar com essa cara. Tá pronto o pão de queijo com carninha. Chegou a hora então da gente experimentar esse prato do dia que é cheio de história. Você viu aí, tô aqui agora sem máscara, tá todo mundo mais afastado aqui no bar. E vamos então ver como é que ficou o sabor, né? É como o senhor Edivaldo falou, é uma receita com um tempero extremamente simples, mas a gente consegue sentir o sabor da carne. E olha, aqui é um senhor pão de queijo, né? Dá para fazer na sua casa, como você viu aí na receita, uma porção menor, um pão de queijo um pouco menor, a carninha também um pouco menor para servir como tira-gosto. Nesse caso aqui, ó, esse sanduba, ele é capaz perfeitamente de substituir o almoço, viu? A família inteira passa aqui e come aqui. Todo mundo comendo pão de queijo com carninha. Então não esquece não, assim que você passar por Alexânia, experimente o pão de queijo com carninha. Que delícia! Você ficou com vontade de experimentar? É só ir lá em Alexânia, é no nosso Bar do Lázaro, que fica na Avenida Brasília, número 261, no centro lá da cidade. Então, perde não, se você tem a oportunidade. Olha, o Jornal agora termina aqui, na sequência tem o Globo Esporte. A gente termina te contando que começam nessa madrugada as congadas de Catalão. Às 4 da manhã vai ter a alvorada. Por causa da pandemia, a festa centenária vai acontecer de forma virtual. Te vejo amanhã, sexta-feira. Valeu, tchau!